partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para servir a partir de agora na Rádio Manaim. Estamos juntos nessa quarta-feira mais uma vez, eu e o pastor João Carlos Braga. Pastor, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos que estão participando conosco do programa. Sempre uma alegria e sempre uma surpresa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas geralmente eu só sei quem vem para os Chamados para Servir na hora que o programa começa. É verdade. Não é isso? É verdade. E hoje uma boa surpresa para nós aqui nessa quarta-feira. É verdade, estamos recebendo aqui os nossos irmãos, a irmã Conceição de Maria Machado Costa. Eu vou aproveitar que o nome está grande. Eu vou chamar de irmã Conceição, posso? Passa, irmã Conceição. A paz do Senhor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E também o seu esposo, o irmão Jeter Primo da Costa. Não é isso? Irmão Jeter, que é o esposo da irmã Conceição Maria Machado da Costa Primo. Eles são... deixa eu comentar aqui o nosso irmão Jeter. Seja bem-vindo, querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui nessa manhã. Muito obrigado, irmão Kleber. É um prazer estar aqui com os irmãos e o nome do Senhor tem sido glorificado por esse programa que tem uma grande audiência. Glória a Deus. Queridos, a irmã Conceição e o irmão Jeter são casados e são pais do Everton, do Alex e da Alexia, né? São 3 filhos: Everton, Alex e Alexia, 2 rapazes e uma moça. Eles moram em Coelho Neto, cidade de Coelho Neto, que fica ali no estado do Maranhão. E hoje são os nossos convidados a estarem conosco aqui para falar um pouquinho do chamado para servir da vida deles, né? Tanto da irmã Conceição quanto do irmão Jeter. E, irmã Conceição, como foi o chamado para servir nessa obra na vida da irmã? Quando aconteceu e como aconteceu? Amém. Eu sou filha de Bernardo, né? E Aldenora. E nós somos 4 irmãos. E meu pai, ele foi acometido de uma enfermidade onde lá na minha cidade, quase toda semana ele era internado e os médicos não descobriam o problema de saúde dele. Então, ele ficava em casa chorando, ele não dormia, não conseguia dormir. E nós, nesse período, nós não conhecíamos o Senhor, né? Nós éramos da religião e nós vivíamos a nossa vida lá sem saber o que fazer. Porque quando nós não conhecemos o Senhor assim, temos experiência do Deus vivo, né? A gente fica sem saída, sem solução, né? E meu pai, a última vez que ele foi ao médico, o médico falou para ele assim: olha, seu Bernardo, o senhor pode ir para casa, porque a gente já fez o que podíamos fazer, né? E aí a gente ficou com o meu pai em casa, né? Todos os dias tentando ver o que poderia fazer, mas nesse período, que foi em 88, tinha um grupo de irmãos que iniciaram o trabalho da obra da Igreja Cristã Maranata lá, só que nós não sabíamos, né? E aí tinha um irmão que conhecia meu pai, mas não sabia também que meu pai estava assim, nessa condição de enfermo, e tinha sido despachado pelos médicos, né? Porque o médico disse que não tinha mais o que fazer pelo meu pai, que ele fosse para casa. Até assim, nem precisa mais o senhor vir aqui, porque toda semana a gente levava ele lá, né? E aí não precisa, o senhor pode ir para casa. Então ele despachou o meu pai, né? Com essas palavras. E aí esse irmão, ele na igreja,
ele disse que um dia ele dormiu uma noite ele dormiu e ele sonhou com um homem chorando. No primeiro dia ele disse que sonhou e ouviu o choro de uma pessoa. E ele disse que acordou assustado com aquele choro. Então ele, no dia seguinte, na segunda noite, ele sonhou novamente com o mesmo choro. Aí ele disse que levantou e orou e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre quem é a pessoa que chora, porque se for para eu ajudá-lo, eu quero que o Senhor me diga quem é. Então, essa segunda noite do choro. E aí na terceira noite que ele dormiu, e aí ele sonhou e viu meu pai. Então ele conhecia meu pai, né? E ele, quando viu meu pai, ele disse que levantou e orou e agradeceu ao Senhor e disse assim: Senhor, hoje mesmo eu vou na casa do seu Bernardo, nome do meu pai, né? Eu vou lá levar o convite para ele, vou orar por ele, porque eu prometi ao Senhor que se o Senhor me mostrasse quem era, se era para eu ajudar, e o Senhor me mostrou ele, então vou lá. E ele já estava com bastante tempo que ele não via meu pai, né? Tal que meu pai, quando o recebeu, não sabia que ele era servo. Entendi. E naquela época tinha esse negócio de padrinho, né? E meu pai era como se fosse o padrinho dele. E aí ele chegou lá e quando ele chegou na casa do meu pai não dormia realmente. Meu pai passava a noite chorando, do jeito que o Senhor mostrou para ele no dom, né? E aí ele chegou em casa, na casa da minha mãe, com o meu pai, e ele falou. Quando ele viu, ele ficou emocionado, porque ele viu o meu pai com o mesmo choro do sonho. E aí ele ficou e cumprimentou o meu pai, mas não como na tradição de antes, né? Tipo chamando padrinho. Ele disse: Seu Bernardo, o senhor se encontra desse jeito? Aí ele disse: sim. Aí ele foi explicar. Ele disse: olha, eu sou servo de Deus, eu sou da Igreja Cristã Maranata e eu quero contar para o senhor por que eu estou aqui. E aí o irmão falou. Aí meu pai disse: pode falar. E meu pai, ele não gostava de pessoas que eram evangélicos. Ele dizia assim: crente, esse povo não tem o que fazer, fica andando na casa dos outros, incomodando. E aí quando ele disse, o irmão falou assim, pensou, né? Disse: eu vou dizer logo para ele que eu sou evangélico, que eu não tenho mais essa tradição de padrinho, essas coisas, né? Aí ele falou: eu sou evangélico da Igreja Cristã Maranata e eu quero explicar para o senhor por que eu estou aqui hoje. Aí o meu pai pode falar. E eu sempre junto do meu pai, porque meu pai era um exemplo, né? Para mim, nós somos 4 irmãos, mas eu era mais achegada a ele. Eu estava presente nesse momento. Então ele disse: olhe, eu tive um sonho. 3 noites, um sonho com um choro de uma pessoa. Na segunda noite eu orei e pedi ao Senhor que me mostrasse quem era a pessoa. Se fosse para eu ajudar a pessoa, eu queria saber, e Deus me mostrou. E essa pessoa era o Senhor. E eu vim aqui porque eu creio no Deus que nós servimos e eu quero falar desse Deus para o Senhor, a respeito do Senhor. Eu quero saber se o Senhor crê em Deus. Aí ele disse: creio. Aí ele disse: e você aceita eu orar pelo senhor? Ele disse: aceito. Aí ele falou: pois eu vou orar por você, e eu junto. E aí ele orou e pediu. Aí ele perguntou assim: o senhor crê que Deus pode lhe curar? Porque meu pai falou, né? Olha, eu tô aqui, os médicos me despacharam. E aí eu tô aqui aguardando a hora. Aí o irmão disse assim: mas o senhor crê em Deus? Ele disse: creio. Aí ele disse: e você crê que o Senhor pode lhe curar? Ele disse: creio. Ele disse: pois nós vamos orar. Se o senhor crê,
o Senhor vai lhe curar. Se for da vontade dele, ele vai lhe curar. Aí ele disse, pois vamos orar. E meu pai já mudou completamente a questão do conceito que ele tinha sobre crente, né? E aí o irmão orou, pediu ao Senhor que curasse, eu estava junto e orei da minha forma, né? Porque quando nós não tínhamos aceitado o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, eu acompanhei. Aí o irmão, quando terminou a oração, ele falou assim, irmão, seu Bernardo, nós estamos iniciando um trabalho aqui, lá na vila, na casa do Oliveira, e eu queria saber se o senhor quer ir. Eu posso lhe pegar para ir para o culto? E o culto nessa época era uma vez por semana, só no final de semana. Aí ele disse, pode. Aí ele disse, pois eu venho lhe buscar, porque meu pai não andava mais. Ele não podia mais andar. E aí o irmão disse, pois eu vou orar por você a partir de hoje. Todos os dias eu vou orar para o Senhor pela sua vida, sua restauração, sua saúde. E eu venho lhe buscar. O culto é 7h30. Aí eu venho lhe pegar. Ele disse, tá bom. Quando foi 6 horas, meu pai estava arrumado e eu também. Esperando o irmão. Aí o irmão chegou e levou a gente. E eu junto com meu pai. Eu fui com o meu pai nesse primeiro culto com ele. E quando chegou lá, o Senhor falou maravilhosamente conosco. E eu senti uma paz muito grande. Então, terminou o culto, o meu pai levantou a mão, né? Que ele disse, quem deseja uma oração, levanta a mão. Nós levantamos as mãos e o irmão orou novamente pela gente e foi deixar a gente em casa. Como o culto era na outra semana, aí o irmão falou assim, você me aguarda que eu volto para lhe pegar, para lhe levar para o culto novamente. Ele disse, tá bom. Mas só que o irmão não foi só nesse dia. Tipo, ficou a semana assim, todo dia ele ia à tarde e orava com a gente. Cantava louvores, um louvorzinho de clamor, e orava com a gente lá. E quando ele chegou no outro dia, para saber como meu pai estava, aí meu pai foi e falou para ele, olha, eu dormi ontem, no dia que nós fomos pro culto. Ontem eu dormi. E eu quero lhe dizer uma coisa. A partir de hoje, não precisa você vir me pegar, porque eu vou com meus pés. Eu estou curado. Glória a Jesus. Olha, assim o seu Bernardo começou a ir para a igreja. Foi assim? Sim. É isso? Isso. Ele iniciou então ali aquela trajetória que, com o passar do tempo, o senhor salvou toda a família? Sim, sim. E aí, quando foi no próximo final de semana, eu já estava arrumada. Aí o meu pai, não precisa você vir me pegar, eu vou andando. E era longe da nossa casa, muito longe. Aí, mas nós fomos. Aí o irmão, com toda a educação, não, mas eu venho lhe pegar. Aí o meu pai disse, pois tudo bem, se o senhor insiste, tudo bem. Aí foi, mas na volta meu pai não aceitou. Não, eu vou voltar andando, porque eu já consigo andar e o Senhor me curou. E a partir de então, eu vou ser servo do Senhor. Glória a Jesus. E quantos na sua casa servem ao Senhor hoje? Toda a família, Olha todos só. nós, todos nossos irmãos. Meu irmão Bernardo é instrumentista na igreja, na área do Piauí, de Parnaíba. A minha irmã, com todos os filhos e netos do meu pai são servos. Olha, o legado, pastor João. A gente vê aquela experiência de Paulo, né? Com aquele carcereiro. O carcereiro, sim. Aquele carcereiro. A benção era para o carcereiro, porque ele estava já com uma sentença de morte praticamente, porque se aqueles prisioneiros fugissem, ele seria condenado. Aí Paulo falou, não te faças mal. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Amém. A gente vê o mesmo Deus que operou lá atrás, operando aqui no Maranhão,
na vida do seu Bernardo, e isso traz uma bênção para uma família inteira, para filhos e netos. E bisneto agora. E até bisneto. Nós temos 3 netos e meus irmãos também têm filhos. E são os bisnetos. Os bisnetos. E o senhor já recolheu o seu Bernardo? Sim. Sim, né? Aí o Senhor fez como ele fez com aquele servo que acrescentou os anos de vida. Porque o médico tinha dito que meu pai estava despachado, né? Que ele podia ir para casa. E o Senhor acrescentou mais anos de vida até os filhos todos aceitarem o Senhor, porque meu pai era um homem de testemunho, ele era muito amado, conhecido. Inclusive, o pastor Danilo, com a esposa, a irmã Hebe, eles deram assistência à igreja nessa época. Eles conheceram meus pais, que hoje os 2 subiram, né? Que o Senhor veio arrebatá-los. Mas cada um com uma história, uma experiência maravilhosa com o Senhor. Cada um presenciou as maravilhas do Senhor e deixou o legado de servir ao Senhor, da boa escolha que nós fizemos em servir ao Senhor. Quer dizer, irmã Conceição, que os médicos despacharam o seu Bernardo, mas Jesus não despachou ele. Glória a Deus, não. Jesus não despacha ninguém, né? E ele que conhece, né, mostrou o meu pai para o irmão, para ele ir lá. É verdade. E nós ficamos maravilhados, irmão, de saber que o Senhor mostrou para o irmão. E aí, a partir de então, nós entendemos que há esse Deus vivo, maravilhoso, que conhece o homem e a necessidade, porque embora o homem daqui da terra não possa fazer nada, como nós estávamos, sem saída, sem saber como fazer, mas o Senhor fez. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Verdade. Glória a Deus. Agora, nosso irmão Jeter, que é o esposo da irmã Conceição, só pra gente iniciar aqui, esse nome Jeter, ele é o quê? Da onde vem esse nome? Eu nunca vi uma pessoa com o nome Jeter, primeira vez. Na verdade, você não está sozinho nessa empreitada, porque eu também nunca vi uma outra pessoa com esse nome, né? Você nunca chamou ninguém de Jeter? Nunca chamei ninguém de Jeter. Qual a origem desse nome que eu não vi? Conheço? É que quando eu nasci, os meus pais, eles eram de uma igreja tradicional. Meu pai, um homem semi-analfabeto, mas ele se inteirou ali do sogro de Moisés, né? Jétro. 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 E ele disse, eu quero esse nome pro meu filho. E aí, quando eu nasci, ele pretendendo botar esse nome Jétro. Jétro. Ele foi ao cartório para registrar, mas não soube pronunciar. Ele disse, eu quero que meu filho seja Jete, o mesmo sogro de Moisés. Mas o cara não sabia nada sobre Moisés. Também não era evangélico. Aí grafou como Jete e ficou... E aí, criou um nome. A bênção é que é único. É verdade. É único, não tem ninguém. A não ser que a partir de agora, né, alguém ouvindo a gente, vou botar o nome do meu filho de Jete. Tá certo. Irmão Jete, qual foi a experiência... O senhor falou que seus pais eram evangélicos da Assembleia de Deus, Sim. né? Qual foi a experiência do senhor, em particular, com Deus? Qual foi o momento do chamado para servir do senhor? A minha família foi da Assembleia de Deus desde que eu nasci, como já falei antes. E eu cresci dentro da igreja Assembleia de Deus, fui líder de mocidade, os cargos ali que compete a um jovem na Assembleia de Deus. E tá tudo certo, eu me sentia feliz ali. Mas com o passar do tempo, quando para casar, eu conheci a minha esposa. E aí a gente casou e ficou aquele impasse. Ela ia para a Igreja Cristã Maranata, porque ela se adaptou ali. E o senhor ia para a Assembleia? E eu ia para a Assembleia. Ela, a princípio, foi comigo, né? Ela cedeu mais da parte dela, ela ia comigo para a Assembleia, mas eu percebia que ela não se adaptava ali, não era confortável para ela, mas ela ficava. Aí a gente conversando, eu digo, não, se você quiser permanecer na sua igreja, não tem problema nenhum, você vai para lá, eu lhe deixo lá. Inclusive, eu deixava ela na porta da igreja e eu ia para a Assembleia, que era depois de lá. Quando terminava, já tinha uma diferença de horário, o culto da Maranata é o mais curto, é um tempo menor,
Aí quando terminava, ela tinha que ficar em algum lugar me esperando até que eu retornasse da Assembleia, que o escudo da Assembleia é bem mais longo. E gerava um desconforto. Aí gerava também, um né? desconforto, geralmente para ela, né? Aí quando eu voltava, passava lá e pegava. Aí passando o tempo ali, mais ou menos um período de uns 6 a 7 meses, aí eu comecei já a ir com ela para a Igreja Cristã Maranata e ficava lá. Algumas vezes fora, né? Muita religiosidade, não querendo nem aceitar ali o que era dito ali, por ter nascido em uma outra igreja. Mas depois eu comecei a entrar e eu comecei a ver que o Senhor falava com a gente ali na Igreja Cristã Maranata de uma forma, não dizendo que lá não fale, mas que o Senhor falava de uma forma diferente e que muita coisa que eu tinha aprendido lá distorcia alguma coisa da palavra, da doutrina, né? Feria, ia contra o ensinamento. E eu fiquei... Aí uma vez a minha esposa viajou para um seminário e eu não fui. Não, na verdade ela foi participar da oficina de Libra, a primeira oficina de Libra que abriu em Teresina. Sim. Aí ela passava a semana para lá e eu ficava. E eu indo para as madrugadas e assistindo, e um dia no culto o Senhor me moveu e me tocou de tal forma que aí não teve como Aí não teve suportar. jeito, né? Não teve jeito. O Senhor me chamou pelo nome Gente. e me disse Olha aonde só. Ele queria que eu ficasse. E aí foi tão forte o chamado que ali eu me quebrantei Glória naquele a Deus. momento, e durante o culto eu saí lá fora na igreja e liguei para minha esposa e disse: a partir de hoje o Senhor testificou que o meu lugar é aqui. Glória a Deus. Meu lugar é aqui. Aí desde então eu estou na Maranata, louvo o nome do Senhor, fui levantado obreiro, dou assistência nas igrejas, inclusive na igreja de Duque Bacelar, onde a gente faz parte. Eu e a minha esposa damos assistência nessa igreja. Também estamos com um trabalho em uma igreja do Piauí que abriu recentemente, e o pastor confiou a nós a dar assistência a esse trabalho. Isso só é bênção na presença do Senhor. E qual a experiência que tem movido o senhor nesses anos? Quantos anos já na Igreja Cristã Maranata? Eu estou na Igreja Cristã Maranata desde 2012. Ah, tá. 2012, 22, 10 anos, né? 10 anos. 23 anos. 3 anos. Qual a experiência que marcou o senhor nesses 23 anos? Nós temos muitas experiências, mas assim, pelo tempo aqui eu vou contar uma experiência que me marcou e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de contar essa experiência. Nós fizemos a nossa inscrição, eu e minha esposa, para participar de um seminário em Fortaleza, em Maranguape. Fizemos a inscrição, pagamos a nossa inscrição e a passagem era paga no ato, no ônibus. Quando a gente entrasse no ônibus, pagava a passagem. Reservamos o dinheiro da passagem e quando foi no dia da gente viajar, a gente ia viajar 3 horas da tarde para Teresina para pegar o ônibus. Aí por volta de 2 horas a empresa Equatorial foi lá e cortou a nossa energia. A empresa de energia elétrica. De energia elétrica, cortou a nossa energia. O dinheiro das passagens era o suficiente para pagar a conta de energia. Mas era o dinheiro da passagem, o Senhor já tinha proposto, nós já tínhamos feito o propósito com o Senhor que subiríamos ao Manaim. Ou seja, ou paga a conta de energia ou sobe o Manaim. Eu sobe o Manaim. E aí a minha esposa ficou um pouco entristecida, eu disse: não fique assim. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós vamos para o Manaim. Isso aí nós não vamos precisar agora, porque nós vamos estar lá no Manaim, tem energia, eu tenho certeza. Então a gente subiu para o Manaim, ficamos lá, recebemos a nossa bênção. Quando terminou, o pastor Danilo era o nosso pastor na época, e ele pediu para que reunisse todo mundo no ônibus. A gente ficou dentro do ônibus, ele disse: mas não sai ninguém agora, ainda vou participar de uma reunião com pastores. Aí ele foi participar, nós ficamos cantando louvores dentro do ônibus. E quando terminou a reunião, ele chegou, entrou no ônibus e disse: tem uma notícia para vocês. Por revelação do Senhor, o pastor não sabia de nada, ninguém sabia de nada, a menos que fosse só eu e a minha esposa. O pastor disse: nós fizemos a reunião de pastores e o Senhor deu uma revelação lá que o presbitério era para devolver o dinheiro da passagem dos irmãos desse ônibus, e o presbitério assumiria o custo. E também
o almoço que a gente vai almoçar no caminho, o presbitério vai pagar. Já tô com dinheiro aqui. Glória a Deus. Aí a gente pegou o dia de volta, recebeu a nossa bênção, chegamos em casa, pagamos a energia. E tudo certo. Foi ao seminário e pagaram a energia. Pagamos a energia. Essa aqui ficou marcado e eu conto. Isso é que significa multiplicação. Agora veja, Kleber, o que é interessante ele falando, né? Eles estão no Maranhão, eles estão indo pro Ceará. No meio tem o Piauí no meio. Exatamente. E isso nada impediu eles de irem buscar a bênção deles. Eles tiveram que pegar um ônibus do Maranhão para Teresina, para de Teresina pegar um outro ônibus até o Ceará. Eles cruzaram o estado do Piauí todo para ir do Maranhão ao Ceará. E na volta a mesma coisa. E isso para Deus foi algo que foi tão valioso que aprouve ao Senhor recompensá-los com essa bênção. Não somente a bênção espiritual de participarem do seminário lá no Ceará, como também a bênção material de poderem pagar a conta de luz deles. Esse é o Deus a quem nós servimos. E o pastor João tem uma experiência maravilhosa com esse negócio de conta de luz. Agora, conta, por favor, pastor, por gentileza, por favor. Hoje o chamado para servir não sou eu, né? É o irmão Jeto. Mas essa experiência eu acho perfeita. Uma vez eu estava parecido com vocês, eu estava no meu trabalho e apareceu um dinheiro a mais na minha conta. Eu me lembro do valor, era R$70. E eu pensei em gastar aqueles R$70 comigo. Já que apareceu aqui, vou gastar. E o Senhor disse assim: esses R$70 não são seus. É do meu servo Soares. O Soares já passou pro Senhor, já está na glória. Posso falar o nome dele à vontade. E eu falei, e o Senhor disse assim: esse é do meu servo Soares, que era um diácono da minha igreja. E eu pedi um sinal ao Senhor, que realmente era para eu dar aquele dinheiro para ele. E quando eu cheguei em casa, tinha um envelope em branco em cima da caixa do correio. Um envelope vazio. E eu falei assim: então eu já entendi, Senhor, é para eu botar o dinheiro nesse envelope. E eu botei na Bíblia e fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, fizemos o culto, adoramos ao Senhor. E no final eu chamei Soares e falei para ele assim: Soares, eu não sou de fazer isso, mas o Senhor mandou te entregar esse envelope. Ele pegou o envelope na mão e falou assim: pastor, eu sei quanto tem aqui dentro. Eu falei: você sabe, Soares? Ele falou assim: sei, tem R$70. Eu falei: como você sabe, meu irmão? Ele falou assim: pastor, a minha esposa, ela trabalha com costura. E ela precisa da luz para trabalhar. E eu estava sem o dinheiro para comprar, para pagar a minha luz. E a minha luz desse mês é R$72. Eu tenho 2 na minha carteira. Eu falei: Senhor, me arruma só os 70 para minha esposa não ficar sem luz, para ela poder continuar costurando, fazendo o trabalho que ela gosta. E realmente ali dentro estava. E quando ele tirou, estavam os R$70 que ele pediu ao Senhor, juntou com os 2 da carteira dele, foi lá e pagou a luz Isso assim, muitos anos depois, um dia eu contei essa experiência. Soares já tinha partido, a esposa dele estava numa outra igreja nossa, que estava junto com a minha filha, e eu contei essa experiência no púlpito. E o filho dela, que estava junto com ela, que já era diácono também, me chamou e falou assim: pastor, eu nunca soube disso. Eu falei assim: não tinha por que eu propagar, né? Mas foi uma experiência para mim, de Deus me mandar dar o dinheiro e o irmão dizer: eu sei quanto tem aí dentro. Foi exatamente o valor que ele pediu ao Senhor. Mais uma história com conta de luz. E mais uma vez, o nosso Deus proveu. Glória a Deus. A gente pode até parar para pensar naquele texto que diz: quem anda comigo não andará em trevas. É verdade. Glória a Deus. Nem em trevas físicas, né? O salmista Davi, quando ele orava, ele pedia ao Senhor: enche o meu cálice a ponto de transbordar, né? É verdade. Porque quando transborda, quem está por perto recebe a bênção também. É verdade, é isso. Então, assim, verdade. Lá o necessitado, a meu ver, o necessitado éramos nós. Mas todo o ônibus, né? Devolveu o dinheiro de todos que estavam no ônibus. E quantos estão sendo abençoados com essa experiência hoje, ouvindo esse programa, participando conosco desse programa? Verdade. Quantos talvez estejam sem esperança? Senhor, vai faltar? E o Senhor está passando a dizer para o coração deles: calma. Sim. Assim como eu fiz com meus servos, Jéter e Conceição, eu posso fazer com vocês também. Amém. Glória a Deus. Irmão Conceição, irmão Jete. Qual experiência vocês tiveram com relação, nesses anos de casados, de matrimônio de vocês, e que vocês, além dessa que a irmã teve com o seu pai,
que vocês viram que foi a mão de Deus que estava ali com vocês? Então, e aí meu pai, né, aceitou o Senhor e eu junto, então eu disse, eu também quero servir a esse Deus. E nessa época o pastor Danilo com a irmã Hebe davam assistência à igreja lá. E eles iam fazer evangelizações e eu sempre junto. E um dia a irmã Hebe teve um sonho, que ela recebia uma criança nos braços, chorando, e ela disse que queria saber, no sonho ela ficava olhando a criança. Aí um homem chegava para ela e falava assim, cuide da criança que a Mará. E Mará sou eu, como eu expliquei. Meu nome é Conceição de Maria, mas minha irmã mais velha não sabia chamar Maria e chamava Mará. Então, todos, onde eu chego, eu sou professora, eu me apresento, conto a história do meu nome, porque é um nome que traz uma história, né? Isso. E de família é afetivo para mim. Então, ela, a partir de então, ela começou a cuidar, me orientando, me ensinando sobre a palavra do Senhor. E como meu esposo falou, o Senhor, eles moravam no Rio e por revelação, orientação do Senhor, eles foram para a área do Piauí, Teresina. E daí eles davam assistência novamente, porque passou o tempo e eles foram morar lá, depois retornaram. E foi o período que meu esposo falou que eu fui participar da oficina, porque eles foram na igreja, fizeram o culto e fizeram o convite, e eu aceitei participar. E essa que meu esposo falou foi que eu entendi que o Senhor queria que nós permanecêssemos juntos, na mesma igreja, na obra de Deus, onde o Senhor fala, se revela, né? E onde eu sei que o Senhor tem um projeto grande, grandioso através da gente, porque sempre o Senhor está nos enviando a algum lugar. E através do trabalho de Libras também, eu participei e o Senhor me levantou, me chamou para esse trabalho. E nós já viajamos vários lugares, igrejas, Caxias, em Fortaleza, São Luís, com esse trabalho que o Senhor nos chamou para ensinar as pessoas a falar com os surdos, para que também eles tenham essa mesma oportunidade. Então, através da decisão dele em ir para a obra, porque o Senhor assim fez no coração dele, eu percebi que o Senhor tinha algo a trabalhar com as nossas vidas, através das nossas vidas, na obra do Senhor, levando a palavra do Senhor às pessoas. O Kleber, você sabia que a irmã Conceição tem uma participação especial na madrugada? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Pode contar para nós sobre esse trabalho, irmã Conceição? Amém. Então, fiz várias oficinas. O pastor Danilo era o nosso pastor. Hoje é o pastor Kleber, que é o nosso pastor. Gente boa ele, hein? Não Glória conheço, mas só pelo nome, assim que é gente boa. Então, aí, a partir de então, eu comecei a estudar mais. E o Senhor mesmo me aprovou em um concurso seletivo, que eu tenho pós-graduação em Libras, graduação, tudo o Senhor me levando, porque eu mesma não estava muito entendendo o chamado. E então, participei de várias oficinas, onde o pastor Danilo e a irmã Hebe estavam ali conosco no trabalho, orientando. E aí foi que eu fui entendendo a grandiosidade que é esse trabalho de Libras. Porque até então eu achei que era apenas uma oficina, um ensino, um aprendizado. Mas, irmãos, através desse trabalho nós temos surdos salvos, batizados na Maranata, que o Senhor nos levou a evangelizar, a cuidar. Surdos e família que batiam porta na nossa cara.
Tem um exemplo de uma surda lá em Coelho Neto, que a mãe dela, quando via a gente de longe, batia a porta, fechava. Aqui não. E aí o Senhor mostrou que nós fizéssemos 3 dias de consagração e oração por a família, pela família. Aí nós oramos, jejuamos, e aí o Senhor disse, vocês vão aguardar, porque eu vou dizer o dia de voltarem na casa da mãe dela, porque ela não abria a porta para nós. E o Senhor disse, é o tempo. Aí nós oramos, fizemos o que o Senhor orientou, e quando nós chegamos perto da casa da Bianca, após cumprir a orientação do Senhor, a nossa surpresa foi que ela nos recebeu de porta aberta. Glória a Deus. E aí, sabe o que ela disse? Ela falou, olhe, eu não posso deixar vocês, impedir vocês assistirem, vir levar minha filha para a igreja, porque eu percebi uma coisa, que a partir do dia que vocês começaram a vir aqui mesmo, eu sem querer, e eu não gostava que vocês viessem, às vezes fechava a porta, eu percebi que minha filha mudou completamente o comportamento, a aprendizagem na escola. E sabe o que o Senhor fez? Me levou lá para a escola dela, para ser intérprete lá. E lá eu tinha mais contato com ela, então tanto eu passava a transmitir as disciplinas, como nos momentos que eu tinha oportunidade, o evangelho. O evangelho também. E ela se batizou. Aleluia. Tem fotos dela. Que bênção. Batismo também. Lá na nossa cidade temos surdos que frequentam os cultos. E a família, nessa evangelização que teve agora da região Nordeste, não teve evangelho que os pastores iam junto com a igreja evangelizando. Isso. Nós fomos na casa dos surdos e aí nós já íamos saindo e a mãe e o pai dele, dos 2 surdos, né, que moram em lugares diferentes, sei, eu quero falar. E aí nós paramos, ele disse, a gente quer dizer que no caso da surda, a minha filha, hoje, ela diz assim, ela é da religião de vocês. E eu vejo a mudança nela. Ela passou direto na escola, ela tinha maior dificuldade na aprendizagem. Ela desistia, ela não chegava até o final do ano. E o Senhor me levou para lá, e aí na oração, no jejum, e o Senhor junto conosco, e ela terminou o ensino médio dela. E foi testemunho na escola, ela foi... as pessoas lá, as autoridades do município, fizeram destaque com ela, que a aluna tinha sido destaque, né? Chegado no final, porque ela tinha tido uma mudança que eles não entendiam. Como que ela chegou? Porque ela vivia desistindo. A mãe dela disse que ela colocava dificuldade. É longe, eu não entendo. E o Senhor me levou e nós conseguimos chegar com ela no final do ensino médio. Existe um grupo, Kleber, que foi montado pelo pastor Bísio, de intérpretes do Brasil inteiro. E todos os dias eles interpretam a madrugada. Então um surdo, ele se não assistir a madrugada pelo YouTube, né, nosso que não tem interpretação, assiste pelo canal deles. E a irmã Conceição faz parte desse. Junto com a irmã Claudete. Junto com a irmã Claudete, com a irmã Clara. Isso. Junto com pessoas do Brasil inteiro. Tem até um intérprete que mora no Japão. É um intérprete. Não é isso? Isso. Olha e só. Eles estão todos os dias. E eles entram antes da gente. Quando dá mais ou menos umas 5h45, eles já estão lá. Conversando com os surdos, explicando que vai ter a madrugada. A gente faz a madrugada, a gente nem sabe. Ela tá lá no Maranhão, interpretando a nossa madrugada ao vivo, não é isso? Isso. É ao vivo, não tem nada e depois de consertar, não. A gente está falando aqui e eles estão interpretando lá e ela faz parte desse culto. Isso é maravilhoso, porque esse grupo, eu fiquei sabendo, me corrija se eu estiver errado, por favor, eu fiquei sabendo que começou com poucos jovens surdos, poucas pessoas surdas, e hoje já são mais de quase 10 mil pessoas que fazem parte, que participam desse grupo da madrugada com, me corrija, é intérprete de Libras, é isso mesmo? Falei certinho. Isso, é isso mesmo, né? Mais de 10 mil. E Kleber, eu vou tomar aproveitar esse momento que nós estamos falando aqui. Se alguém que está participando desse programa conhece algum surdo que gostaria de participar da madrugada, podia mandar para cá, para a Rádio Manaim, um pedido, e nós mandamos o link
Sim. do programa, do canal deles, para que possa participar também. Eles oram junto com o surdo e tudo mais. Às vezes o culto ao meio-dia vocês interpretam também. Isso é um canal que foi criado por esse grupo e os surdos participam. E uma coisa que é bem diferente é que nesse canal a nossa imagem está pequenininha e o intérprete está bem grande. Isso é maravilhoso. Para o surdo isso é muito especial. É importante Então, que nós possamos diminuir cada vez mais. Isso. E Jesus... Isso, e o Senhor apareça. E o meu chamado para a equipe da madrugada foi através de dons. O pastor Bísio me chamou e conversou, me orientou e falou: olha, irmã, eu vou constar seu nome para participar da equipe. E o Senhor mostrou um dom que um fio de ouro me ligava junto com a equipe que já estava. Então, e eu tinha aquela mesma comunhão. Eu recebia do Senhor a mesma porção que eles já tinham recebido por terem chegado primeiro do que eu. E eu me sinto assim, no trabalho com as irmãs, os irmãos, o pastor Bísio, uma bênção, onde nós podemos todos os dias, de segunda a sábado, levar a palavra do Senhor em língua brasileira de sinais. Culto ao meio-dia, nós estamos lá também participando, levando a palavra, transmitindo o que vocês têm aqui e a gente lá levando em libras para os surdos. Que maravilha. Isso é um trabalho maravilhoso. Irmão Jeter, o Sargento Fire, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, disse assim: Kleber, eu também conheço um Jeter. Pronto. Já não tá sozinho, hein? Pronto. Só que o nosso irmão aqui é GT. Esse que ele conhece é Jeter. Já é uma outra... Sim. Já é uma outra... já tem um R a mais aí, né? Então, um abraço do irmão pro irmão Fire e irmã Vera. Estão lá em São Mateus ouvindo a gente aqui e estamos aqui recebendo a nossa bênção através do testemunho desses irmãos aí. Amém. Muito obrigado, Sargento Fire. Tem mais gente aqui. Os irmãos estão escrevendo. A irmã Ana, que mora em Teixeira de Freitas, lá no bairro Colina Verde, na Bahia, ela diz: Kleber, que Deus maravilhoso nós servimos. É gratificante participar toda quarta-feira desse programa do Chamados para Servir. Tem sido edificante para as nossas vidas. Abraço aos nossos queridos irmãos do Maranhão, ao Jeter e a irmã Conceição. A Francinês, que mora aqui em Canaã, Viana, ela diz: Kleber, como sempre, chamado para servir são experiências marcantes. Realmente precisamos de lenço, e esse é o Deus que nós servimos. Que o Senhor continue abençoando e sustentando os irmãos. Ótimo dia para vocês. Amém. A irmã Kelva Jean, que mora em Torre, João Pessoa, na Paraíba, ela diz: olha, eu sou a irmã Kelva, de João Pessoa, na Paraíba. Que bênção, tem sido chamado para servir. Esse testemunho dos irmãos tem acrescentado a nossa fé. E hoje não tem sido diferente. Maravilha esse testemunho dos nossos irmãos. Servimos a um Deus grande. Kleber. Pois não? A irmã Beatriz, que está ali fora, que também é intérprete de Libras. Sim. Graças a Deus eu consegui entender. Ela está pedindo para mandar um abraço para os jovens da cidade de Caxias. Caxias não no Rio, Caxias no Maranhão. Caxias no Maranhão. Um abraço isso. aos irmãos de Caxias do Maranhão. Estão lá ouvindo esse testemunho aqui dos nossos queridos irmãos. Obrigado pelo carinho de vocês. Mãe aí. também por de Coelho Neto e Duque. Pronto, para não brigar, para não ficar com ciúme, os irmãos de Coelho, Neto e Duque. Bacelar. Duque Bacelar, tá bom? O nosso querido irmão Léo, que está nos Estados Unidos, ele disse assim: Kleber, quando começou o chamado para servir, vocês nem tinham começado ainda, eu já estava aqui chorando. Hoje está sendo mais um chamado maravilhoso da parte do Senhor também. Obrigado, Léo. Léo trabalha lá nos Estados Unidos. Quem está aqui, gente? O pastor Danilo. Olha. Ele disse assim: Kleber, eu e a irmã Hebe estamos aqui ligados com vocês. Estou ouvindo testemunho aí dos irmãos. Manda um abraço para ele, por favor. Um abraço, meu amado pastor Danilo, irmã Hebe. Quão bom e maravilhoso é saber que vocês estão sempre conosco. E isso é uma alegria que o Espírito Santo tem nos proporcionado a cada dia. E saber que temos pessoas maravilhosas como você, o pastor Danilo e irmã Hebe, pastor Kleber, que são pessoas maravilhosas, que estão sempre orando por nós. E nós amamos vocês.
Amém. Que bom, que bom. Um abraço, pastor Danilo. Tá aqui conosco. Esse Obrigado mês pelo dos carinho. jovens, estamos com uma jovem. Sim, por favor, pastor. Nesse mês dos jovens, estamos com uma jovem maranhense aqui, que é a nossa irmã Beatriz. A paz do Senhor, irmãos. Agora você pode mandar o seu abraço para os jovens lá da cidade de vocês. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, os jovens de Caxias, um abraço. Os irmãos da igreja toda que estão participando, eles estão ouvindo lá no momento. Um abraço especial ao pastor Danilo e a irmã Hebe, que foi que nos apresentou esse trabalho lindo. Um abraço, estamos com saudades. Que maravilha, né? O irmão Fabiano, que mora aqui em Taquari, Cariacica, um abraço a todos aí no estúdio. E que maravilha, mais uma divina operação de Deus, né? Que a gente vê os irmãos falando. Ele cita aqui alguns versículos, assim: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Ou seja, temos que falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Isso vai servir certamente para que outras pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam saber que o nosso Deus é poderoso, que opera maravilhas, né? O pastor Danilo está mandando um abraço aqui para o pastor João Carlos. Ele disse: eu conheci o pastor João Carlos em Belém do Pará. Meu Deus, É isso isso é mesmo, benção, isso é benção. É isso mesmo, é isso mesmo. Que maravilha! Saudade de Belém, saudade de tomar um tacacá. Que maravilha! Pastor Jeter, já quantos anos na obra servindo o Senhor? É como eu falei, eu estou 12 anos, desde 13 2012, né? Tem 13 anos. Valeu a pena? E com certeza, nada melhor do que estar nessa obra do Senhor. Se eu pudesse, eu queria até contar mais um testemunho. Por favor, curtinho. por favor. Uma vez nós passamos por uma dificuldade, como todos passam por dificuldades. E a minha esposa teve que ser submetida a uma cirurgia. E nós levamos a irmã para Teresina para passar por essa cirurgia, né? Quando terminou a cirurgia, Sim. nós ficamos hospedados na casa de uma irmã nossa, inclusive a irmã Francisca, que está aqui fora também, da equipe nossa, tá ali. Ficamos hospedados na casa dela. Quando ela estava já no ponto de viajar para Coelho Neto, eu estava com o meu carro, só com o combustível mesmo, sem mais nada. O que a gente tinha gastado lá no hospital. Eu só tinha o combustível mesmo para levar ela para casa. E aí, mas assim, confiantes no Senhor, nós passamos no supermercado para fazer uma compra para levar para casa. Confiado que o dinheiro dela tinha saído. Fizemos a compra, quando foi para passar no caixa, o cartão dela não passou. O dinheiro não tinha caído. Não tinha caído na conta. Não tinha caído. E aí nós já com a mercadoria dentro do carrinho. E agora? Aí eu orei ao Senhor: Senhor, é com você. O que nós podíamos fazer era botar a mercadoria no carrinho, uma mercadoria que não é nossa. E isso a gente fez. E aí eu fui no caixa eletrônico. O meu pagamento na época caía dia 10 e era pelo dia 27. Mas eu vou no caixa eletrônico. O Senhor me moveu aí no caixa. Quando chegou lá, meu pagamento tava. Adiantou. Aí eu fui, tirei, paguei e fui embora para casa. Quando foi no outro dia, eu fui trabalhar e todos os funcionários só receberam no dia 10, só não eu, porque já tinha recebido. Mas esse irmão Jeter é pertinho de Deus, hein? Essa também marcou muito. Eu nunca falei para eles, também não tinha necessidade disso. Mas o meu pagamento foi efetuado, só o meu no dia 27 e todos os outros dia 10. Olha só, e me glorificou o Senhor por essa bênção. Glória a Deus. Muitas maravilhas Não o é? Senhor tem feito. A irmã também tem uma experiência para contar. Beatriz. A Beatriz tem uma experiência para contar. Nós estamos no quadro Chamados para Servir, né? E eu lembrei do meu chamado. Estava ali fora, maravilhada a irmã Mará contando. E lembrei como foi o meu chamado, né? O Senhor me chamou ainda adolescente para a obra. E eu vim de uma família que não conhecia o Senhor. E era muito difícil, porque... amém. A minha mãe era muito complicada, meus pais, e eu era sempre sozinha. E cuidava dos meus irmãos. E aí eu perguntava para o Senhor: Senhor, o que é amor verdadeiro? Porque a minha mãe, na minha cabeça, eu pensava que minha mãe não me amava, nem meu pai. E era muito difícil a minha vida.
E eu era muito revoltada. O pastor Danilo sabe. O pastor Danilo foi meu primeiro pastor. Tá mandando um abraço pra você. Aí eu, sentada na calçada, né? E minha avó sempre levava a gente nas férias pra igreja. Por isso que é importante a gente estar levando os netos. Às vezes a gente fala assim, é só uma vez a cada 6 meses. Mas um dia é suficiente. Um culto, um momento só. E a semente ali, ela vai ser plantada. E minha avó me levava muito pra igreja. Agradeço muito a ela, tá assistindo agora. Qual o nome dela? Maria Júlia. Eu chamo ela de mamãe. Um abraço, irmã Maria Júlia. Um abraço. E aí, nessas idas, eu fui olhando e eu via tudo diferente. Eu nunca entrei num lugar assim. Os adolescentes, os jovens, todo mundo diferente. E eu sentia muita paz. Era o único lugar que eu sentia paz. Passou o tempo... E eu voltei, né, pra casa, terminou as férias, eu voltei pra casa onde a gente morava, na casa da minha outra avó, na casa da minha mãe. E lá na calçada, eu lembro que eu tive uma conversa com Deus. Eu era muito revoltada. Eu olhei eu sozinha. Minha mãe saía e me deixava só, com meus irmãos cuidando. Aí ficou de noite, meus avós foram dormir, aí eu fiquei na porta sozinha. Aí eu olhei pro céu e falei assim, conversando com Deus, né? Eu nunca esqueço isso. Eu disse assim, Deus, se o Senhor existe... Por que que eu não acredito? Por que que eu nunca senti amor? O que é o amor verdadeiro? Porque pra mim, amor era amor de mãe, amor de pai. E eu não sinto isso, eu não me sinto amada. Mas eu quero ter uma experiência com verdadeiro amor. O Senhor pode me apresentar? Porque eu não sei o que é amor. E aí, passou... eu até vejo eu sentadinha lá na calçada, como se o Senhor pudesse me mostrar eu sentada. Passou um tempo, Jovens de Caxias, agradeço muito ao grupo de Jovens de Caxias, que eles não desistiram de mim. Eles iam me buscar e iam me deixar na casa da minha avó sempre. O Reinaldo ia me buscar, a Alice, todo mundo. Convidava para me sentar lá junto no grupo de louvor e eu muito revoltada. Disse, não quero sentar não, vou sentar lá atrás. De calça, muito revoltada. E eles louvavam sempre louvavam. Por isso que é importante a gente chegar na igreja e o louvor tá sendo entoado. Eu lembro que eles louvavam muito o louvor Molda-me. Que dizia, né? Molda-me, Senhor. Transforma as feridas, tira tudo isso. Aí eu olhava para eles e dizia assim, eu nunca vi jovens assim. Jovens tão educados, jovens que eles têm uma vida diferente. Mas eu não sou assim. Aí... Eu nem sabia orar direito. Eu disse assim, Senhor, se um dia eu pudesse ser assim, me faz assim também. Mas passou o tempo e aí teve um culto que foi muito especial. Já tinha um satélite. E nesse dia o Senhor disse que estava me chamando novamente. Ele disse, olha, uma mensagem, um recado especial para você. Você está com medo, você não confia em ninguém, mas você pode confiar em mim. Eu não vou não vou abandonar você, desapontar, mas eu quero que você me aceite. Hoje é o seu chamado e você sabe que eu tô falando com você. É hoje o dia de você me aceitar. E eu fui para casa, guardei isso no meu coração. Aí veio o batismo, né? O irmão perguntou se a gente queria se batizar. Eu disse, amém, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Me batizei, foi o melhor dia da minha vida. Eu digo até hoje que se eu pudesse voltar um dia, eu voltaria no dia do meu batismo. Depois do meu batismo, foi só bênção. Aí começou a tocar o louvor. Lembro que recente, começou a tocar o louvor, encontrei o grande amor. E aí o Senhor me fez passar por todas as etapas da minha vida. E ali eu entender no louvor tudo o que foi que aconteceu, né? Aí o Senhor me disse, olha, agora você encontrou o grande amor. Amor que sara a dor, toda a dor que tinha, as feridas... que traz sentido à vida, porque agora eu trouxe sentido à sua vida. Amor que acalma, aquece a alma, conforta. Porque dentro de mim era muito... Eu sentia isso, né? Que era muitas trevas. Eu não tinha luz, eu não tinha sentido, não tinha direção. E eu pedia para o Senhor me tirar disso. Então, assim, essa é a experiência da minha vida. E esse louvor me marca muito. Toda vez quando é meu aniversário, eu sempre peço ele. Os Jovens de Caxias já sabem. Não, louvor da Bia não precisa dizer, que a gente já sabe. Encontrei o grande amor. E o pastor Danilo tá falando assim, Cléber, pergunta pra Bia. Deixa eu pegar, abrir direitinho e fazer pergunta pra Bia. Ela tem uma frase famosa. Que frase famosa é essa? Me explica. É porque uma vez a gente foi pro Manaim e... a gente estava falando sobre os pastores, né? Evangelho Sem Fronteiras, que a gente orou muito para que chegasse na área do Piauí. A gente via aqui em Vitória e eu disse assim, Senhor,
traz o Evangelho Sem Fronteira para a área do Piauí também, porque é muito lindo os jovens trabalhando na rua. A gente quer viver isso, a gente sente como é bom. E aí eu fui contar uma experiência lá no Manaim, aí eu tava tão empolgada que eu falei assim, que o pastor chamava a gente, conversava, e no final eu falei assim: amai o vosso pastor, né? Amai o vosso pastor, porque assim, no começo eu era uma ovelha muito difícil, muito traumatizada, com muitos traumas, nem eu mesmo me entendia. Mas hoje não, hoje o Senhor muda tudo. Ele muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda o nosso coração. E o que aconteceu? O pastor Danilo, ele me ajudou muito, porque eu mesmo não me entendia. E ele diz que ele diz que quanto mais a gente briga, mais a gente ama, né? E eu disse, meu Deus, as vezes que aquele pastor de novo brigar comigo. E ele só brigava comigo. Na minha cabeça, ele só brigava comigo na igreja. Toda vez ele me chama: Bia, vem aqui. Olha, não é assim. É assim, assim. Aí quando eu via ele, eu já corria. Ele disse: Bia, tu tá correndo de mim? Eu disse: não, pastor, não tô correndo do senhor, não. Ou seja, tudo que ele fez foi por amor. E graças a Deus que ele fez tudo isso. Porque ninguém falou pra mim o que ele falou. Ninguém teve a paciência com que ele teve. Uma paciência de pai. Ele foi me explicando tudo isso. Então, assim, ele foi um pastor que marcou a minha vida, a minha adolescência, a minha juventude. Lá, os jovens de Caxias, a gente sempre estamos falando, Pastor Danilo ficou com a gente quase 9 anos lá em Caxias e nos ajudou muito. No dia que o pastor saiu, pense num culto doloroso, a mudança, né, de governo. Então, assim, eu disse: pastor, não vou pro culto, não faça isso, não. Não, pastor, não vou aguentar, não. Ele disse: não, vá sim, a obra vai continuar crescendo, a herança foi transmitida. Então, assim, um abraço especial ao pastor Danilo. Orai pelos vossos pastores. Orai pelos vossos pastores. Amai os vossos pastores. Irmã Hebe, que me apresentou o trabalho de Libras, né? Que foi nossa professora lá em Caxias, que nunca desistiu da gente. Teve uma vez que eu queria desistir do trabalho de Libras, porque eu disse assim: não, senhor, eu não consigo. Fui pro Manaim, de Teresina, interpretar, e lá eu errei. Aí eu disse assim, e eu me cobro muito. Quando chegou em Caxias, eu fui pro piano chorar. Porque eu amo chorar no louvor. É a melhor forma de se expressar pra mim, é o louvor. Aí, tava no piano, me acabando de chorar. Aí a irmã Hebe se aproximou. Aí eu disse: irmã Hebe, não vou mais continuar o trabalho de Libras. Não dá pra mim, eu erro muito. Bia, vem cá, quem te chamou? Foi eu? Eu disse: não. Então você tem que dizer isso pro Senhor. Mas você sabia que o Senhor não tá querendo que você desista? O Senhor não lhe chamou pra desistir. Continue. Não, Bia, você sabia que eu já passei tanta dificuldade, eu já fui chamada de vários nomes. Então, assim, continue. Ame o trabalho de Libras, ame a sua função, ame tudo que o Senhor lhe deu. É um presente. O trabalho de Libras na sua vida é um presente. Você não entende, mas mais pra frente você vai entender a dimensão desse trabalho. E hoje eu trabalhei, né? Hoje eu tive a oportunidade de trabalhar no Manaim de Vitória, no stand, conhecer vários profissionais. Irmã Priscila, um abraço, irmã Priscila. Os intérpretes do Manaim maravilhosos. Tantas irmãs que a gente conheceu. Amém. E quando chegou no Manaim de Teresina novamente, que eu fui, aí começou a tocar o louvor. Eu fui interpretar, mas fui muito triste. O Senhor, eu errei e tô muito triste ainda. Quando começou a tocar o louvor, o Senhor da Ceifa está chamando. Eu digo que esse louvor marca o trabalho de Libras na minha vida. Quando toca aquele pedacinho que diz assim: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Ou seja, não sou eu não sei de nada, que nem a irmã Mará, né? A gente não tem condição, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá todo o conhecimento e a graça. Amém. E essa foi a experiência. Amém. Só pra gente terminar, que já são 9h12, o pastor Danilo falou assim: é verdade, ela era muito difícil. Pronto. Mas ele, confirmado. Mas ele complementa, calma. Ele diz assim, mas graças a Deus o Senhor transformou a Bia, é uma ovelha muito querida, muito amada. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Danilo. Bom, pra gente finalizar, o Josemar Miranda, que mora na França. Ele disse assim: Kleber, eu estou aqui na França ouvindo esse louvor, esse testemunho maravilhoso dos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória Grande abraço a vocês. Obrigado, Josemar. Um abraço a você que está aí na França e os irmãos que estão. Muitas mensagens aqui do Brasil e de outros países também. Olha só. A irmã Adaline, lá de Araioses, Maranhão, disse assim: Kleber, eu conheci a irmã Mará
no Manaim de Teresina, mas não conhecia a sua história. Estamos aqui muito felizes conhecendo mais dela e do seu esposo através dos chamados para servir. São os nossos irmãos queridos, tá bom? Tá bom, tá dado o recado. Glória a Deus. Irmão Jeter, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, por ter externado, né? Glória a Jesus. Coisas tão maravilhosas que eram íntimas de vocês e agora todo mundo tá sabendo. É verdade. A honra e glória do Senhor. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com os irmãos e poder contar um pouco do nosso testemunho, que esse testemunho sirva de exemplo para outras pessoas. Amém. Para saber que o Deus que nós servimos, ele é provedor em todos Glória os a tempos. Jesus. Amém? Amém, querido. Irmã Conceição ou irmão Mará, Amém. obrigado pela vinda aqui também. Agradecemos. Eu quero finalizar dizendo que esse momento eu orei ao Senhor e pedi a Ele essa oportunidade. Quando começou esse quadro, Chamados para Servir, que eu assisto todas as quartas, aí eu orei ao Senhor e disse assim: Senhor, eu quero um dia contar o testemunho de como o Senhor nos chamou para a sua presença através da cura do meu pai, e que o Senhor chamou todos, os filhos, netos, os bisnetos, a família toda. E o que eu quero dizer é que eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor da minha vida, a esse Senhor que é onde não tem mais resposta, Glória a Jesus. Ele vem com a Aleluia. resposta. Glória a Deus. Onde o homem diz que não tem mais jeito, ele diz que tem jeito, porque ele fez Glória a isso Deus. por nós. E eu quero deixar um grande abraço para a equipe da Rádio Manaim, da madrugada, meus irmãos amados, Glória a que me Deus. acolheram com tanto amor, irmã Claudete, Gilson, todos os intérpretes e os nossos irmãos, onde o Senhor tem nos mandado com a palavra dele, levar para aqueles sedentos, aqueles que acham que não são amados, não são vistos, mas Deus, Ele conhece o mais profundo do ser, da alma do ser humano. E onde o homem não pode, o nosso Deus pode. E é só confiar, crer, que pode vir a luta que vier, o problema que vier, mas se você crer que o nosso Deus, Ele pode resolver e entregar a Ele a sua vida, ao seu problema, Ele é fiel para resolver. Glória a Jesus. Ele faz, Ele é o Deus do impossível. E Ele é o Deus que nos ama. Aleluia. Independente de qualquer que seja a pessoa, mas se crê, Ele ama, Ele transforma, Ele liberta, Ele mostra o caminho da vida. Senhor. Porque Ele fez isso comigo, com meu esposo e meus filhos, nossos filhos, nossa família. Ele tem segurado em nossas mãos todos os dias. Quando eu penso que não posso, Ele vem e diz: minha serva, eu sou contigo. Glória a Deus. Glória É a só Deus. crer. Amém, minha irmã. A irmã Adriana, lá de Colina Laranjeiras, né? Ela disse assim: Kleber, hoje não teve como não chorar. Depois de um pós-madrugada daqueles, esse chamado para servir maravilhoso de ensino, grandioso para a nossa vida. Aleluia. Um abraço a você, minha irmã Adriana, um abraço aí no seu esposo e nos meninos aí também. Irmã, é Beatriz de quê? Desculpa, Beatriz? Beatriz Oliveira, mas o pessoal chama mais a Bia de Caxias. A Bia de Caxias. Isso. Obrigado também por ter vindo aqui falar do seu testemunho aqui pra gente. Eu que agradeço ao pastor. Já peguei até o nome do pastor. O pastor, quando eu passar no concurso da polícia, né, pastor? Pronto. Já avisar. Passar no concurso da polícia, me avisa. Um abraço também, gostaria de deixar para os irmãos da área do Piauí, né? Claro. Os irmãos que estão nos assistindo, os jovens, o trabalho lá na área do Piauí. E dizer para os jovens que ser jovem na obra é uma benção, né? Aleluia. Ter a nossa mocidade guardada na arca do Senhor é maravilhoso. Eu sempre digo, os melhores dias da minha vida são a minha juventude. E poder viver ela na dependência do Senhor é maravilhoso. Um abraço especial, pastor Danilo, irmã Hebe e a todos os irmãos de Caxias. Guarde o Senhor. Pastor, e pastor João Carlos Braga, hoje fazendo hora extra. Vai, senhor. Pai do Senhor, Kleber. Kleber, esse povo do Maranhão ora e acontece. É verdade. Eu vou... Orou lá em cima que queria me chamar para servir. Depois tá de chamado aqui. para servir, vou conversar Quando eu em particular com o irmão Jeto. Quando eu tiver alguma causa impossível, eu vou ligar lá pra irmã Mara. Na hora. Irmã Mara, comigo. É a fé que nos move, né? Tem até o louvor que diz, né? De fé em fé, nós vamos servindo ao Senhor.
uma benção participar desse chamado para servir. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão conosco. Ponto final no nosso chamado para servir de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido uma bênção para você. Depois da manhã, sexta-feira, teremos a reprise. Você vai poder acompanhar de novo às 8 horas da manhã o chamado para servir aqui. E certamente, mais um tempinho depois, já vai estar à disposição de todos os irmãos no YouTube para que você possa ver de novo, ver quantas vezes quiser, enviar o link para quantas pessoas você quiser. Faça isso e não deixe o seu comentário lá, tá? Dá o seu link lá, que vai nos ajudar muito. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.